Uma parte que teve da minha vida, assim, que eu passei por uma situação mais difícil, onde eu me mudei para outra cidade, onde eu tive que me virar realmente sozinha. Ou eu fazia por mim mesma, ou as coisas não iam funcionar. Não, peraí, eu acho que eu estou fazendo está errado, não tá certo. Eu não estou conseguindo prosperar nem na minha liberdade de tempo e muito menos na minha liberdade financeira. Porque entrava em uma porta, saía pela Boa noite, Thalia. Boa noite. Seja muito bem-vinda. É um prazer, uma honra poder receber você aqui. Sinta-se em casa. Eu já quero que, antes de qualquer coisa, você se apresente para os nossos telespectadores. Sabe, o pessoal fica assim, quem será essa Thalia? Da onde que veio? Por favor, se apresente. Primeiramente, boa noite. É um prazer estar aqui, a gente trocar essa comunicação, essa ideia, né? E a gente levar para várias pessoas, né? Algumas mudanças na nossa vida. Eu sou natural de Maruí, né? Maruí? Aqui de Santa Catarina. Morei por um período em Bituba e hoje eu já estou me considerando tubaronense, né? Tá quanto tempo em Tubarão? Vamos fazer 3 anos agora em maio. Agora em maio. Estudei aqui na Sim. Unisul, né? Então, por 4 anos, eu fiquei bastante tempo aqui também. Mas agora eu sou aqui da cidade, abri meu negócio, né? Saí lá do interior para vir aqui para a cidade, para abrir minha empresa. E estamos aí praticamente 3 anos. Que legal. Casou aqui em Tubarão? Sim. Uau, que legal. Juntei tudo, útil ao agradável. Foi tudo, o pacotão um pacote completo. Veio o pacote completo, só valendo a pena, vamos ir. Que legal, que bênção. E Thalia, deixa eu fazer uma pergunta que eu sempre faço para os nossos convidados aqui. Para você, o que é renovar a mente? Um processo de mudança, de transformação. Eu digo por mim, a partir do momento que eu me conheci e eu entendi quem era a Thalia, o que a Thalia quer, o que ela precisa, isso me transformou como pessoa, porque até então eu tentava ser uma pessoa que muitas vezes eu não era, mas mais por ver outras pessoas, ou por achar que aquilo é da forma certa, ou por seguir alguns padrões que não faziam muito sentido, né? Hoje eu sei disso. E me conhecer me ajudou muito a me transformar como pessoa, né? E hoje estar aqui conversando, né, contigo, então, essa transformação realmente foi um ponto legal. principal. E teve alguma data, algum acontecimento assim que você consegue identificar quando começou esse processo de renovação na tua vida? Eu venho de uma família, digamos, humilde, né? Então, né, do interior da cidade, não era nem no seu. Eu brinco até que eu não vim mas nem do a família, centro. vamos lá, a família é humilde ou é a família pobre? É porque assim, a gente tem um hábito de dizer o quê? Ah, a família é humilde. Tá, mas nós temos que ser humildes, né? Exato. Tendo, não tendo, a gente tem que ser humilde, tá tudo certo. Mas tem a diferença de uma família que é pobre e tem uma família que é Com certeza. rica e tal. Tu vem numa família de qual? Pobre. Ah, tá. Então tá. É humilde E faz muito sentido a questão Sim. da humildade, né? É. Legal, interessante. Porque humilde tu tem que ser Por exemplo, sempre, né? tendo ou não tendo, né? Exatamente. Bom, Então vamos lá, vamos vim de uma família pobre. Amei, vou usar pro meu dia a dia, com certeza. E a gente aprende muitos princípios do que é certo, do que é errado, ok, né? Mas eu sempre quis algo a mais. Eu acreditava muito que eu poderia entregar mais para as pessoas. Como? Eu não fazia ideia. Entendi. E aí começou esse processo de me conhecer, e aí não me conheci, misturei as coisas, e aí caí talvez não sei se essa palavra é certa, mas a bagunça do mundo, digamos assim, né? Achava que a vida era só aproveitar, né? O aproveitar que eu digo é sair muito, às vezes à noite, não entender, na verdade, quem era a Thalia, né? Os princípios dela. E nesse caminho tu acaba se perdendo. Infelizmente, tu se perde. E foi quando eu parei numa parte que teve da minha vida, assim, que eu passei por uma situação mais difícil, onde eu me mudei para outra cidade, onde eu tive que me virar realmente sozinha. Ou eu fazia por mim mesma, ou as coisas não iam funcionar. Não, peraí, eu acho que eu estou fazendo está errado, não tá certo. Eu não estou conseguindo prosperar nem na minha liberdade de tempo e muito menos na minha liberdade financeira. Porque entrava em uma porta, saía pela outra, né? Nem dava tempo ali, era Sim. coisa rápida. E não estava funcionando, eu não me sentia bem, eu me sentia uma pessoa perdida. Parecia uma sensação de que
eu não conseguia chegar a lugar nenhum. Parece que Sim, eu tava... Não saía do lugar, essa sensação. E aí, claro, eu tive... É o famoso estar no balanço, né? Exato. Tá em movimento, mas não sai do lugar. E foi nesse momento que eu disse, não, alguma coisa está acontecendo errado. Eu tive que ter uma inteligência emocional, por isso que eu gosto muito de trabalhar a parte de mentalidade, para entender que eu não estava certa dentro das minhas atitudes e que eu teria que pontuar e entender o que estava acontecendo com a Thalia daquele momento, o que eu fiz a minha vida inteira, que aquilo não estava me fazendo chegar onde eu queria. E aí sim mudar os meus planos. E aí ter disciplina no que eu faço, constância e continuar e realmente não desistir. Isso me ajudou bastante. Legal. E quando tu fala isso, é muito legal pra gente ouvir, Thalia, porque a gente sabe da realidade das famílias, né? A gente sabe classe baixa, média, alta. A gente sabe como é difícil, né? Quem tá lá embaixo chegar lá em cima. É um processo mais desafiador, vamos assim dizer. E você ainda por ser mulher, então tem vários fatores que vão, né, querendo ou não, barrando um pouco essa conquista. Então você, hoje, uma empreendedora, hoje uma palestrante, realmente você saiu da curva, né? Foi fora da curva, caminhou por um caminho que foi desafiador, porque quem olha hoje de fora acha assim, meu Deus do céu, é uma menina tão nova, já tem uma empresa, já conquistou e tal e tal. Só que eu sempre costumo dizer que quem vê o close não vê o corre, né? Exatamente. E o corre que faz o close acontecer, não é verdade? O resultado tá mesmo nos detalhes que tu vai fazendo diariamente, na persistência que tu vai fazendo, né? Isso acontece muito hoje, assim, a gente vai conversar, as pessoas, às vezes ganhou, né? Enfim, acontece muito isso, mas tem toda uma história por trás, né? Que tu construiu, que tu teve que estudar muito, buscar muito conhecimento, não aceitar, talvez essa não seria a palavra certa, não aceitar a realidade e querer entregar o melhor pros teus pais, né? Pra tua família, ser um exemplo, mas não porque tu é forçada pela tua família a ser um exemplo, mas porque tu quer e tu sabe que muitas vezes o destino da tua família vai depender de uma pessoa. Alguém vai ter que cortar alguma coisa ali na família para as coisas funcionarem. E é isso, não, por que não é eu? Acho que eu sou a pessoa que vou ter que cortar, dar o próximo passo e fazer as coisas acontecerem aqui dentro. Tá, mas esse instinto aí saiu da onde? Tem alguém na família que é empreendedor? Tem alguém na família que tu se inspirou? Da onde que veio esse negócio? Os meus avós, eles tinham um mercadinho de... Tem a cidade de Maruí, que ela até, né, é uma cidade pequena, né? E daí tem o interior do interior, que eu brinco, né? Que é onde eu era. Então, eles tinham os mercadinhos de bairro ali. Mas nada focado como a logística do empreendedorismo. Então, eles tinham um negócio, que abria o negócio deles, né? Enfim, ali. Mas nada que... nossa, vamos empreender, vamos ter a logística de uma gestão, vamos ter uma logística de crescimento. Longe disso. Era comprar do fornecedor, botar R$1 a mais e revender. E tô no lucro, né? Então, é isso que eu tinha como base. Meu pai também teve barzinho, assim, tudo. Mas não esse empreendedorismo que a gente vê hoje, que é o que dá certo, que é o que funciona, que tu consiga sustentar por muitos anos, né? Sim. Que tu consiga fazer a tua empresa rodar sozinha, que tu consiga ter liberdade de tempo, liberdade financeira, que as pessoas trabalham felizes contigo, né? Eu não vim com esse berço, né? Mas por ter abrido uma porta e vamos lá. Muito eu olhava assim, nossa, mas acho que dá para fazer mais aqui. Eu acho que se fizesse contando aqui essa parte financeira, não tá fazendo sentido, né? Eu comprar, vamos supor, essa água aqui por R$1, vender por R$1,50, eu ter R$1,50 de lucro. Eu acho que não é assim que funciona, porque como é que eu vou pagar o fornecedor? Meio que foi automático, fui entendendo automaticamente que não estava fazendo muito sentido. Talvez por ver que faltava financeiro na família. Sim. Como assim você tá vendendo, tá faltando? Como não faz sentido. Não tá fazendo sentido. E a gente vai entendendo um pouquinho. Claro que tem a questão da cultura e quebrar a cultura, que sempre foi assim, uma coisa que passa dos meus bisavós para os meus avós, que passa para os meus pais. E é uma cultura, né? E até a gente conseguir quebrar é um processo. Tanto que eu fiquei por um grande tempo, tudo que entra por uma porta saía pela outra. Sim. Até eu poder entender que não era assim que funcionam os negócios. Entendi. Olha só, e deixa eu te perguntar, e como que tu... Pois bem, estava em Maruí, sai de Maruí, chega em Tubarão. Ok. E aí, começou o teu negócio. Como que foi isso? Olha, que história, né? Eu sou nutricionista, né, por formação. E eu atuei na parte de emagrecimento na Emagrecentro de Imbituba, né? A minha empresa hoje, ela é uma rede de franquias, né? E eu trabalhava nessa empresa em outra cidade. Eu me formei 3 dias depois, vi a vaga, fiz a entrevista e fui. Eu fiquei por um tempo indo e voltando a Imbituba e Maruí, né? Ali tem uma distância bem considerável.
E teve um momento que aconteceu algumas coisas na minha vida. Se eu quero empreender, eu sempre quis empreender. Eu quero ter essa liberdade de tempo que eu tanto buscava. Sim. Eu acredito que agora é a hora. A hora é agora. Então, foi dezembro de 2022, eu acredito. E eu fui num evento, então, esse evento vai ser muito decisivo. Eu ia num evento onde iriam estar vários empresários da Emagrecentro. E eu ia ter a oportunidade de conversar com alguns deles e ver se o meu pensamento encaixava com o pensamento dos empresários. Entendi. Porque até então eu não tenho um meio de pessoas empresárias. Aham. E aí, o que eu acreditava? Pode ser que o que eu estou pensando, eu esteja, sabe, viajando. Muito sentido. Pode ser que o que eu pense não é isso. Porque as pessoas que estão ao meu redor, a minha ambiência não pensava isso. Então, pode ser que eu esteja errado. Então, vamos um passo de cada vez. E fui nesse evento. E foi nesse evento que eu vi que eu não estava pirando. Sim. Eu estava assim, não, faz sentido o que eu penso sobre negócios. E foi em janeiro, início de janeiro, 2 dias depois, aí eu chamei, né, o meu chefe ali e falei assim, eu vou sair da empresa, eu vou abrir meu negócio, só que eu não vou te deixar na mão. Eu vou sair em 12 de maio desse ano. Então, tu tem, né, 5 meses pra achar alguém, pra me treinar alguém, porque nesse meio tempo eu fui promovida a gerente. Entendi. E pra te achar alguém, né, pra ficar no negócio. Até porque a gente sabe que é chato, né? Tu falar hoje, cumprir ali o período e sair, vai ficar na mão, a empresa precisa de muito treinamento. Então, avisei com muita antecedência o que eu queria. E nesse meio período, a gente começou a conversar. Eu iria atender algumas clínicas, eu tinha atendimento mesmo como nutricionista. Estava com clínica em Tubarão, Florianópolis, Garopaba, Imbituba e Maruí. Agenda da semana fechada para atender, já tinha visto nas empresas. E ele veio com uma proposta para mim. Thalia, por que tu não compra a minha clínica de Imbituba? Ou a gente entra como sócios? Meu Deus, calma. Essa história, gente, você tem que chamar todo mundo para ouvir. Quero mandar um abraço aqui para os nossos. Ela que é empreendedora, ela que é uma mulher realmente que tem um posicionamento. E ela está contando e compartilhando um pouquinho da história dela aqui. E eu acho muito interessante a gente aprender com quem está vivendo, né? E o nosso objetivo aqui é trazer pessoas que estão vivendo, já viveram, e pessoas que estão ajudando outros também a viver esse processo de inovação. E a Thalia está compartilhando aqui. Thalia, eu quero que você continue essa história de como foi ali essa negociação que já aconteceu ali, né? Uma porta que se abriu para você, né? Como é que foi? Exatamente. Tive essa oportunidade, né? E até o momento, como eu conhecia a realidade da empresa aqui da cidade, eu disse não, né? Não, para mim no momento não fazia sentido, né? Vou continuar com os meus atendimentos. Mas isso passou um mês, eu tinha 5 meses ainda para tomar essa decisão, né? E a gente começou. Mas tu falou não por quê? Pela questão de saber um pouco como estava a unidade, né? A parte de gerenciamento, Mas ela tava ruim, tava boa? Ruim. Entendi. Se tivesse boa, a gente tem comido, né? Entendi. Quando é confortável é mais fácil. Quando é desconfortável, a gente pensa um pouquinho, né? Entendi. E então, no momento, não, acredito que não seja algo que eu queira. Nesse meio caminho surgiu uma outra oportunidade de abrir um outro negócio. Só que eu sempre tentei pontuar muito. E realmente, quando eu falo pontuar, eu falo pegar uma folha. Sim. E eu falo escrever mesmo. Até hoje eu faço isso. Negócio. Eu vou escrevendo tudo. Entendi. Bônus e ônus. Perfeito. Tal, pra ver se faz sentido. Até para eu não tenho dinheiro, né? Não tinha condições de estar investindo em vários negócios até ver que o negócio ia dar certo. Eu tinha um pouco de valor e um sonho. Então, eu precisava que desse certo onde eu fosse investir, né? O meu valor. E nesse meio tempo, foi aí onde eu acredito que foi um marco muito importante, onde eu comecei a me conectar novamente com Deus. Nesse período eu ainda estava um pouco perdida, sabia que eu queria, mas estava um pouco perdida. E pedi muito, assim, o que eu faço? Me dá uma luz, vamos conversar, vem cá. Era só eu e ele. Eu até então, nesse meio tempo, eu construí, né, algumas coisas. Eu consegui comprar um carro, eu consegui comprar um apartamento, né, com o meu trabalho. Então, era só eu e ele na minha casa, né? Eu morava sozinha. E entender quais eram os pontos. Eu não sei exatamente o que deu em mim, que eu vou fazer uma proposta. Eu vou fazer uma proposta, se ele aceitar minha proposta, eu vou pegar essa empresa, é tudo ou nada. Se não der certo, o máximo que eu vou ter que acontecer é vender todos os aparelhos, porque eu trabalho com uns aparelhos de alta qualidade, então eu sei que é um valor mais considerável. Vendo os aparelhos, pago as meninas, porque eu sei que elas têm família para sustentar, eu não vou deixar minha equipe na mão. E vou começar minha vida do zero. Vou aceitar. E fiz uma proposta para ele muito ousada na época, até porque eu não tinha condições de pagar o valor que ele queria na empresa. E ele disse que sim, né? Acredito que também era do interesse dele também estar vendendo a unidade, né?
E vim embora para Tubarão, nesse meio tempo. Olha só. Aí, quando eu cheguei ali, a gente vai pegando várias situações, né? E foi muita parte de gerenciamento, né? Liderança, até porque eles moravam muito longe de Tubarão e não conseguiam, às vezes, vir uma vez por mês na cidade. Então, acaba, às vezes, perdendo até a cultura que tu quer implementar no teu negócio, né? Não sei se tu tem uma gerente ou tu tá ali há muito tempo e já tem uma cultura formada. E foi onde eu vim para a cidade de Tubarão e aí peguei a aventura da Emagrecentro daqui e comecei a construir um negócio. Então, foi um processo, assim, no início, eu falo até doloroso, porque a gente teve que desenhar toda a empresa novamente, né? Até tem uma música que fala, às vezes é mais fácil tu construir uma casa do zero do que reformá-la, né? Então, foi um processo de reforma mesmo. Eu tive um período onde as pessoas perguntavam qual era a minha empresa e eu ficava, tipo, Emagrecentro. Justamente não porque o negócio não era bom, era maravilhoso. Eu fui nutricionista, eu trabalhei muito tempo na empresa. Eu sei que funciona, eu sei que entrega resultado. Mas não pelos resultados, mas sim pela forma que estava na nossa cidade, né? O nome, né? Enfim. E aí começamos o processo. Eu peguei a folha de novo, desenhei tudo de novo, né? A gente teve que tirar algumas pessoas que não faziam parte da nossa cultura. Começamos a alinhar a empresa para fazer com que ela cresça, né? Com que ela se desenvolva. Foi um processo que não foi fácil, porque eu não tinha experiência de como fazer o negócio crescer. Mas foi dentro desse processo que eu descobri que alguns pilares são importantes para o negócio funcionar. E aí, hoje, a minha empresa, a gente teve que mudar de local, porque o espaço estava pequeno. Estamos num espaço maior. Hoje, não sou mais eu, tenho sócia comigo no meu negócio. Estamos aí pronta para abrir a próxima. Que isso. E tudo é por essa oportunidade, né? E realmente por acreditar e fazer o negócio acontecer. Tá, e quando tu fala ali, eu acho muito interessante, porque essa decisão tu tomou por conta de um local que você foi, né? Que foi lá nessa reunião onde tinha os empresários, né, que realmente tinham já as suas unidades e tal. Então, a ambiência, Thalia, importa? Nossa, muito. Inclusive, isso é uma coisa que eu nunca contei. Eu acho que eu não contei... Talvez eu tenha contado somente para o meu esposo, mas eu não contei para ninguém. Que foi nesse lugar que eu virei a minha chave. É importantíssimo. Tu conversa com as pessoas e tu começa a conhecer um mundo totalmente diferente. Porque é fácil tu estar acomodado no meio de pessoas que não pensam em crescer, que assim como tá bom, eu nasci assim, é isso, tenho que aceitar. A partir do momento que tá num ambiente que as pessoas te desconfortam... É isso. Eu fui muito desconfortada, eu amei. Claro que na hora tu fica, né, tu ganha um tapa e tu fica, nossa... Mas eu fui muito desconfortada. Eu saí da minha zona de conforto ali. E foi onde virou a minha chave. Não, empreender é o que eu quero. É o que eu vou seguir aí por o máximo que der. E, se possível, um dia ainda ensinar as pessoas. Eu ainda pensava isso. Mas eu achava que era uma coisa que ia demorar muito mais tempo, né? Sim. E a coisa aconteceu porque você estava num ambiente propício a isso, né? Tá, e outra coisa que tu falou sobre uma cultura, né? A gente desligou algumas pessoas por conta da cultura que a gente tinha e queria estabelecer e tal. Quando tu fala de cultura dentro de uma empresa, o que tu consegue pontuar pra gente? Tipo assim, o que é essa cultura, por exemplo? Cada empresa vai ter sua cultura, né? Tá. Acredito que no seu lar tem um jeito que a sua família, né, funciona ali, no meu também. Só que são vários lares dentro de uma empresa. E cada pessoa vai ter um pensamento, cada pessoa vai ter uma forma de conduzir. E a partir do momento que a minha empresa não se posiciona com uma cultura que tem que ser seguida ali dentro, eu vou permitir que todas as culturas entrem ali. Não que a cultura das minhas meninas estejam erradas. Pode ser que esteja certa, mas no lar dela, ali na empresa já é um outro ambiente. Então, a gente tem um esquema todo da nossa cultura, né, que a gente chama até de nossos valores na empresa, do que a gente aceita, do que a gente não aceita, do que a gente acredita, do que a gente não acredita, e a gente sempre passa isso já no início para elas. Eu sou muito transparente, às vezes até demais, então na própria entrevista eu até falo, olha, aqui nós somos assim, nós gostamos de trabalhar dessa forma, a gente se comporta dessa forma, a gente não aceita esses tipos de situações, faz sentido para ti, alguma coisa que tá disposta a trabalhar com a nossa equipe, então eu deixo muito alinhado essa parte da nossa cultura. Mas pode ser que você abra a sua empresa e você queira mudar um pouco essas culturas. Para mim, esses valores são importantes, mas pode ser que tu queira acrescentar alguns ou tirar alguns, né? Hoje, eu não vou conseguir lembrar todos de cabeça, mas tem um que, o nosso top 1, assim, que é o primeiro, que é o Deus é a nossa base. Sem ele, a gente não existe. Então, antes de entrar dentro da nossa empresa, a gente para, dá aquela respirada,
faz nosso agradecimento, pede bênçãos para o nosso dia e a gente entra. E aí vão chegando os nossos outros princípios dentro da nossa cultura. A gente não... É proibido, expressamente proibido, falar alto, né? Entendi. É expressamente proibido algumas situações que a gente faz em casa, né? Vai lá, dá um gritinho, uma coisa e outra. Então, situações que a gente deixa muito pontuado para poder fortalecer a nossa cultura. Isso é fundamental, né? Porque para a coisa engrenar e acontecer, é necessário saber, né, o que precisa ser feito, porque muitas vezes a gente vê aí as pessoas se batendo muito, Exato. mas na realidade elas nem sabem o que deveria fazer, né? Exato. Então estão apenas ali sobrevivendo e eu acho que é assim eu vou fazer. E quando se coloca essa cultura estabelecida com clareza, né, não tem como não dar certo. Exato. Maravilhoso essa ambiência, porque o local onde nós estamos vai determinar também aonde nós vamos chegar. E ela falou que muitas vezes nós estamos numa bolha, né? A gente vive aí uma cultura, a gente vive aí numa sociedade que tem a mentalidade daquele tipo ali, né? A síndrome aí de Gabriela. Então, se você quer viver algo novo, algo exponencial e melhor para a sua vida, você precisa viver um processo de renovação na sua vida. E para isso, tem o meu livro Renovamente, obviamente, para ajudar você a viver esse processo na sua vida. Olha só a temática do meu livro. Em um mundo de iguais, seja a diferença. Ah, meu Deus do céu. É só para você que quer viver uma vida diferente na Terra. Só para você que quer realmente sair de dentro da caixa, de dentro dessa bolha que existe aí. Então adquira. O ano de 2025 já começou. E quem sabe a sua promessa foi em 2024, né? Em 2025, eu vou ler, eu vou emagrecer. Até nós vamos falar um pouquinho de emagrecimento aqui. Em 2020, é aquelas promessas de final de ano, sabe? E você não começou ainda. Então, se você deseja adquirir o meu livro, Renovamente, você pode ir no Mercado Livre, coloca lá Johnny Nascimento, Renovamente, para todo canto do Brasil e vai entregar na sua casa. Você não vai nem precisar sair de casa. Então, viva esse processo de renovação na sua vida. Thalia, vamos falar um pouquinho agora sobre a empresa que você trabalha. Por exemplo, eu gosto muito da primícia de corpo, alma e espírito, que nós somos um ser trino. Sim. Então, eu tenho um corpo, eu tenho uma alma, eu tenho um espírito. Pois bem, se o meu corpo não está bem, automaticamente a minha alma e o meu espírito vão estar balançando também. Então, nós precisamos cuidar dos três. E o corpo, eu vejo que é o carro que vai nos conduzir até onde nós vamos chegar. Porque se a gente não tiver saúde, melou tudo, né? Eu tô com o espírito forte, tô com a minha alma boa, tal, tô legal com a minha mente, mas o meu corpo não acompanha mais. Então, aí já vai começar a baquear o negócio. Como que a gente pode fazer, Thalia, olhando hoje nessa geração fast food, né? Que é comida rápida, meu Deus do céu, é tudo muito rápido, não tem tempo para nada, não tem tempo para nada. Como que eu posso mudar a minha dinâmica para mim comer melhor, comer tudo, mas não de tudo, né? Como é que eu faço, Thalia? Ter essa consciência, né? E a nossa geração, né? Essa geração agora não é só a parte da alimentação, que é tudo rápido. É tudo muito Tudo rápido, rápido, né? Num toque, tu já tem todas as informações do mundo na tua Sim. mão, né? Eu sempre gosto de falar para meus pacientes que o nosso corpo ele é a nossa morada. Então, a partir do momento, tu vai chegar agora na tua casa, no teu apartamento, enfim, né? No teu lar, você vai quebrar a porta, você vai quebrar a janela, você vai destruir seu lugar que tu mora? Você não vai fazer uma coisa dessa. E por que muitas vezes Conscientemente, não. Né? Exato. Sim. E por que você faz muitas vezes isso com o seu próprio corpo? Sim. Não é o como você come, né? Acaba sendo a quantidade. Sim. Então, a gente acaba comendo exageradamente para suprir alguma falha interna que nós temos dentro de nós. Então, inconscientemente, a gente acaba comendo sem necessidade. E aí que entra a questão de sobrepeso, obesidade, porque hoje é uma doença, né? A obesidade, ela é considerada uma doença. Hoje não, já faz uns bons anos, né? Sim. Já é considerada uma doença. E a gente entender, nesse momento, que você está acima do peso e que você está, assim, doente, é você retornar e reformar sua casa. Você vai precisar reformar a sua saúde. Isso é importante. E aí que entra alguns pontos, aí que entra a nutrição, entra a parte psicológica também, pra gente poder entender o que desencadeia comer sem pensar ali que a gente faz, né? Ou comer mais do que o nosso corpo precisa. Muitas vezes, e também já aconteceu eu atender pacientes de que não era
ele comer porque queria, mas ele comia de uma forma que não era o certo pro corpo dele, porque ele simplesmente não conhecia. É aí que acaba entrando o trabalho do nutricionista, onde a gente vai desenhar e alinhar dentro do que o nosso paciente precisa, do que cada pessoa precisa. Até porque a tua rotina é diferente da minha, então provavelmente os nossos gastos calóricos que a gente fala, que é o quanto a gente gasta por dia, vai ser diferente. Talvez você precise de mais, eu preciso de menos, talvez eu precise de mais, você precisa de menos. Então tem toda essa logística pra gente cuidar. Mas claro, aí entra um outro ponto, que é a parte de compulsão, né, que acaba aumentando o peso, e aí a gente tem que entender cada caso. Cada caso é um caso, Cada né? caso é um caso. Porque, às vezes, o que pra mim vai fazer bem, pro outro não, né? Exatamente. Tem disso também, né? Exatamente. Porque, tá, e como é que faz essa conta de calorias ali? Dentro do alimento, a gente Tá. divide ele em carboidrato, proteína, Isso. lipídio, né? E cada um deles tem um número, né? E a gente faz todo um cálculo. Hoje a gente não precisa fazer esse cálculo. Confesso pra vocês que eu só aprendi na faculdade e na prática eu não utilizo esse cálculo. Sim. Até porque hoje a gente tem sistemas pra fazer. Então a gente faz um cálculo pra saber quantos que é o teu gasto por dia, quantos que tu faz de gasto energético, quantos o teu corpo queima ali por dia. Automaticamente, se você quer emagrecer, você vai ter que comer menos do que você gasta. Entendi. E a gente faz um cálculo todo no nosso sistema. E a gente coloca dentro dos alimentos que você gosta. Ou vai depender da estratégia também que tu estiver trabalhando. Sim. Hoje eu trabalho com uma metodologia. Então, por eu trabalhar com uma metodologia, meu paciente ele passa por 4 fases dentro do programa de emagrecimento dele. Onde ele tem acompanhamentos semanais, que a gente vai estar junto ali, alinhando os alimentos, o que ele precisa, o que a gente consegue melhorar, adaptar, alinhar, desenhar. Tudo dentro desse processo. Sim. A realidade é que a gente acaba fazendo acompanhamento muito de perto. Porque às vezes o paciente vai com a gente um dia, veio hoje agora, e aí depois vai vir daqui 20 dias, 30 dias. Nesse meio do caminho, a chance dele se desmotivar é muito grande. Até porque é um processo onde tu tá tirando o teu corpo do conforto. E às vezes também a tua ambiência não mudou. Tu tá num ambiente diferente. Então, tudo isso acaba influenciando. Por isso que a gente acaba fazendo um acompanhamento até semanal. Justamente para entender cada caso mais a fundo. Sim, até teve um amigo meu que ele falou algo que eu achei interessante uma vez. Que ele disse que a pessoa, se ela não emagrecer na mente, o corpo não adianta, ela, né? Ela vai engordar. Se a mente dela for uma mente obesa, ela vai continuar sendo obeso. E como é que faz para mudar isso, essa mentalidade, né? Porque a gente engorda na mente, né? Ah, eu tenho vontade de comer isso. Na realidade, a gente não precisa. Mas a gente olhou, desejou e falou, eu tenho que comer. A gente não precisa. E como que é esse tratamento para melhorar isso? A gente tem que entender esse indivíduo, o que ocasiona isso na cabeça dele. Ah, é porque na minha infância eu passava fome, hoje eu sei que eu posso comprar e comer. Ou porque na minha infância, ou na minha vida adulta, já as pessoas ficavam falando, para de comer, senão tu vai engordar. Para de comer, que isso tu vai engordar. As pessoas não vão parar de comer, elas vão fazer totalmente ao contrário. Elas vão comer. Então, entender o que acontece e aí ir trabalhando. Ah, se alguma relação com falta de comida na infância, fazer um trabalho psicológico onde ela vai entender que ela não vai faltar comida para ela agora, que ela vai ter comida e entender realmente a dor, né? Tem várias situações aqui pra gente pontuar. Tem casos que quando os pais se separam, tem muitos casos assim também, quando tem separação na família, ou perde alguma pessoa que gosta muito na família, e aí a válvula vai sendo a comida. Entendi. Então a gente precisa entender realmente cada indivíduo e cada situação para que possamos trabalhar da melhor maneira possível, com a estratégia certa para aquela pessoa. E já teve um caso, assim, ali na Emagrecentro? Isso. Já teve algum caso ali de pessoas que eram realmente obesas, mas eu tô falando daquelas que são grandes mesmo, né? E conseguiram, no processo, emagrecer 20 quilos, não sei qual foi o máximo aí que teve, 10 quilos. E em quanto tempo? Teve algum caso assim? Nossa, sim. É? Sim. Hoje de manhã, inclusive, saí da clínica mais cedo. A gente estava comemorando uns 15 quilos eliminados da paciente. Olha isso. Acaba sendo muito comum. Eu tenho um recorde que é de 100 quilos, né? A Emagrecentro tem um recorde de 100 quilos. Eu, como nutricionista atuante, eu tenho um recorde de 60 quilos eliminados. Mas todo um trabalho também, semanalmente, um acompanhamento, o paciente seguia nossas orientações, eles faziam tudo que a gente orientava ali, ele seguia Na certinho. risca ali. Exatamente, seguia os nossos processos ali, tudo na risca, né? Então, esse é um caso, assim, que me marcou muito, né? Eu lembro que o paciente, ele não conseguia, apesar das nossas cadeiras, nossos móveis serem mais adaptados, né? Ele não conseguia
sentar na nossa cadeira. Meu Deus. Exato. Era um caso, assim, de... Eu acredito que ele tinha em torno de 195, não vou lembrar, que faz um tempinho que eu atendi ele. Mas agora a gente tá com alguns ali de 190 também, Nessa 180 quilos, Mas a busca da maioria das pessoas é em torno aí de 10, 15, 20 quilos. Temos muitos também de 40, 50, mais acima, mas mais mesmo é até os 30 quilos ali. Entendi. E é possível emagrecer mesmo nesse período, mas depois não engorda tudo de novo? E pessoas que realmente eram muito obesas e aí, né, fizeram o processo ali, o tratamento e perderam bastante quilos, assim. Você estava comentando que teve um caso de 60 quilos que a pessoa conseguiu. E a pergunta que eu fiz foi, tá bom, emagreceu, né? Aí a nossa mente é aquela coisa, depois que eu emagreci, agora eu posso comer, né? Porque agora eu tô magro. Mas como é que funciona esse tratamento pós o processo de emagrecimento? Claro que durante o processo a gente já trabalha a tua mente. Tá. Porque a gente tem que estar magra, né? Sim, tem que estar magra. Tem que pensar por esse lado. Então, a partir do momento que a pessoa já entende, é muito difícil ela retornar. Só que a gente tem uma logística. Hoje, eu não cheguei a pesquisar mais, mas acredito que é somente nós da Emagrecentro que fizemos. Assim, há muitos anos, há 38 anos, a gente trabalha com essa logística. Tá. Do pós-tratamento, os nossos pacientes, a gente dá para os nossos pacientes, na verdade, a gente nem cobra isso. 6 meses, onde eles ficam conosco de 15 em 15 dias. A gente chama de manutenção do tratamento. Então, a gente acompanha ele, pesa, mede, vê como é que tá as informações, entende como é que tá a logística dele. Porque são 6 meses que o teu corpo vai entender que mudou. Entendi. Opa, alguma coisa mudou por aqui. Tem algo que é muito conhecido, que é quando a pessoa joga futebol, e aí depois de uns anos ela fala, mas meu corpo lembra, porque eu jogava muito antes. Isso a gente chama de memória muscular. Tá. No emagrecimento, ele não é muito diferente. O nosso corpo, ele tem memória. E se a gente não cuidar, que é o período de 6 meses, que é o tempo que o nosso corpo aprende, nesses 6 meses a probabilidade de tu voltar é muito grande. Tem muitas pessoas que falam, mas eu emagreci já faz um ano e não voltei. Mas a gente não mudou aqui, ó, na nossa cabeça. E por não ter mudado a nossa cabeça e não ter feito um acompanhamento pós-emagrecimento, a probabilidade, às vezes, de voltar é muito grande. É esse que é o verdadeiro desafio, né? Exato. E aí vocês têm essa cultura também de cuidar do pós, Do né? pós. E realmente acontece Exatamente. a transformação daí. É o pré, o durante e o pós, que Sim. são pontos fundamentais para a gente estar tendo um sucesso no nosso paciente. Até porque a gente não iria estar onde chegou por 38 anos se não fosse feito da forma que deve ser, né, deve ser feito ali os nossos tratamentos. Sim. Então, o pós, eu ainda considero, eu digo que é muito mais importante do que vários outros processos. Porque se ele chegou no resultado, ou ela chegou no resultado, e nós fizemos todo o acompanhamento, e esse nosso paciente, ele manteve, a gente tá no lucro, a gente tá super feliz. É isso que a gente quer. Sim. Emagrecer e manter. Entendi. O objetivo foi Concluído. com Vizinho, sucesso. concluído com sucesso. Com sucesso. Tá, e tu entrou no emagrecimento, nutricionista, e na tua família teve algum caso assim de pessoas que eram obesas e que tu conseguiu ajudar? Eu entrei na nutrição porque a minha avó tinha diabetes. E a perna dela já estava machucada, enfim, a gente não tinha conhecimento. A gente acreditava muito que comer saudável é comer 5 bananas por dia. A gente não tinha conhecimento mesmo, né? Não que a banana não é saudável, igual sempre a gente fala isso, né? Não tem nada a ver. Sim. Mas é que eu digo a quantidade, o exagero mesmo, né? E, não, mas não tá certo, né? Minha avó tá comendo saudável. E não está melhorando, não está fazendo muito sentido. Nesse meio tempo, eu tive a oportunidade de fazer um curso que era atendente de nutrição, e foi ali que eu conheci a parte da nutrição mesmo, ali a fundo, né? Mas hoje na minha família tem algumas pessoas que estão acima do peso, mas também tem algumas que já fizeram um tratamento e já emagreceram aqui com a gente. Que legal. Isso é bem legal. Isso é bom, né? Ver o resultado acontecer, eu acho que isso que faz valer a pena. Exatamente. De verdade, né? E ver algumas mudanças que tu consegue fazer na tua própria família, né? Hoje meus pais não tomam mais café com açúcar, Olha mas eu não só. obriguei nada, foi um processo natural. Vamos diminuindo, né? Meu pai já é meio 880, então tu vai tirar e tu vai começar a tomar até desde hoje sem açúcar. Começou a tomar. Então é um processo que tu vai construindo e também tendo esse crescimento, essas mudanças aí pra mudar a E família. tu falou muito sobre conhecimento, e a Bíblia fala, né, que o povo perece porque falta o conhecimento. E, de fato, né, a gente, se for olhar desde Gênesis até Apocalipse, na palavra de Deus,
uma das artimanhas e estratégias que o inimigo usou para o povo de Deus realmente foi a alimentação, né? Se a gente parar e pensar, né? Adão caiu comendo, né? A Eva comeu a maçã, foi o alimento. Aí depois a gente vai ver ali Abraão, Moisés, tudo teve algumas coisas ligadas à alimentação. E nós muitas vezes estamos nos perdendo no meio do caminho por falta do conhecimento. Sendo que eu entendi, o meu corpo, ele é templo do Espírito de Deus, como a palavra de Deus fala. Então agora eu preciso cuidar do meu corpo. Para quê? Para que amanhã eu possa colher os frutos que eu estou plantando hoje, né? Porque senão nós vamos viver uma vida vivos, como se estivesse mortos já, né, de verdade, e sem usufruir de nada, né? Porque como é bom a gente poder usufruir da vida, né? Não tem nada melhor. Eu não estou dizendo, a pessoa é obesa e é feliz, né? A gente sabe que tem que ponderar algumas coisas, porque a vida, Deus colocou a vida para a gente viver de verdade. Exato. Então a gente precisa cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso tempo, e isso faz muita diferença. Thalia, a última pergunta aqui, porque a gente já está chegando nos nossos partes finais aqui, meu Deus, passou muito rápido. Eu queria, na realidade, não é uma pergunta, mas eu gostaria que você deixasse uma consideração final, assim, fica bem à vontade que você quer falar, para o nosso povo que está em casa, que ficou esse tempo todo aqui nos assistindo, ficou aqui ouvindo o nosso programa, vendo o nosso programa. Gostaria que você olhasse para a câmera, né, nos olhos do nosso povo e deixasse uma consideração final aí, vai lá. Com certeza, vamos lá. O lugar que a gente escolhe viver, a ambiência que a gente escolhe estar, vai definir muito nossos resultados no futuro. Tudo que tu faz hoje vai refletir amanhã. Não vai achando que não vai cair na nossa conta, porque vai cair. Então, tudo que tu fizer hoje vai refletir amanhã. Antes de tomar qualquer ação, qualquer atitude, pense e repense se isso vai fazer sentido. Eu gosto muito de usar a regra dos 5 segundos. Antes de dar alguma resposta, antes de ter alguma reação e pensar, será que isso vai fazer também a diferença para mim, para o outro? Será que eu vou ter resultados que eu quero, que o outro quer também? E tudo isso a gente consegue juntar em alguns pontos importantes, né? Ter a disciplina, ter o compromisso, a ambiência certa. Eu falo de ambiência praticamente o dia todo, justamente porque o lugar que a gente pisa é muito importante para a gente ter o nosso sucesso. O seu sucesso, cada um tem a sua visão de sucesso, mas o ambiente ele é fundamental, e é a partir da nossa decisão. Não vai achando que é o teu colega do lado que vai ter que tomar essa decisão por ti, quem vai ter que tomar é você, e a partir dessa decisão a gente consegue mudar a nossa vida e mudar o mundo, com certeza. Uau, que demais, gente. Thalia, por favor, qual o teu arroba? Pessoal, eu gostaria de contactar a Thalia para uma palestra, que seja nas empresas ou até mesmo para o serviço, né, prestado pela Thalia. Eu gostaria que você deixasse o teu arroba, teu da empresa também, fica à vontade aí. Com certeza. O Insta, o arroba da Emagrecentro é emagrecentro.tubarão. Então, só colocando lá já vai encontrar a gente. E o meu pessoal é Thalia com th.cardoso o underline. Mas só colocando Thalia com th.cardoso já aparece ali. Vai aparecer ali. Isso. Tá bom. Thalia, eu quero te agradecer pela sua presença aqui. Realmente foi um programa muito bom, né? Eu fiquei muito feliz, e conhecimento. Eu gosto de estar aqui nessa mesa, porque são pessoas que viveram, estão vivendo e estão ajudando outros a viverem. Eu sou o que mais sugo tudo aqui, né? O que mais pega tudo sou eu, porque eu gosto de aprender, eu gosto de me aperfeiçoar cada dia que passa. Então, obrigado, que Deus abençoe você, abençoe seu esposo, sua família, né? Que vocês cresçam, que os sonhos de Deus jamais morram na vida de vocês, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada. E última perguntinha, só rapidinho aqui. A Emagrecentro, hoje ela tem Tubarão. Isso. E expansão, projeto, como é que tá? Da minha parte, estamos aí pensando em abrir uma outra unidade. Uau. Não temos uma data definida, porque hoje eu trabalho com a parte de mentorias também. Tá. Mas em breve aí queremos ser uma próxima unidade. Mas você encontra Emagrecentro em todo o Brasil e fora do Brasil também. Entendi. Show de bola. Gente, então chegamos no final do nosso videocast novamente. Estou aqui, quero mais uma vez agradecer a você pela sua companhia. Muito obrigado pela sua audiência. Estar com você sempre será um prazer. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, Dione Nascimento Oficial.
YouTube, vai lá, se inscreve no canal, comenta, compartilha, porque Deus tem abençoado e muitas pessoas estão sendo tocadas através do meu canal também. E o meu arroba do Instagram é Dione J Nascimento. Dione com D, tá? D-I-O-N-E, J Nascimento. Então, que Deus abençoe você poderosamente e nunca se esqueça de avançar sempre, desistir nunca, retroceder jamais. Um beijão no seu coração. Tchau!